Olá, eu sou a Priscila Stuani, instrutora da Alura, e hoje eu quero te ensinar mais detalhes sobre como você pode utilizar os princípios da comunicação não violenta a favor dos seus relacionamentos interpessoais. Nesta aula extra da Alura Mais, eu vou te mostrar como você pode colocar a comunicação não violenta em prática através da conexão das suas demandas com as necessidades das pessoas que você convive. É importante a gente entender como funciona esse processo, justamente para a gente diminuir as chances da gente fazer com que o outro se sinta machucado ou ofendido com as coisas que nós dissemos. A comunicação não violenta é um conceito elaborado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, e é importante a gente entender como esse contexto está permeado justamente para a gente ver qual é o nosso papel e aquilo que a gente pode realizar para diminuir o impacto que a comunicação violenta impõe no nosso dia a dia. É comum nós ouvirmos que temos que ser produtivos, ter foco, atingir nossas metas, superar expectativas do cliente, do nosso chefe, mas como é que a gente faz tudo isso de forma sadia? Conforme a gente vai entrando naquela rotina, que a gente entra no piloto automático, onde a gente só está focado em realizar tarefas, fazer o que precisa ser feito, muitas vezes, no momento que a gente tenta se relacionar com as pessoas, trocar ideias, pode ser que haja o conflito, que é quando a gente age de forma mais impetuosa, quando a gente não pensa muito sobre a forma com que a gente vai dizer as coisas, e é nesse exato momento que as coisas acontecem. Os ânimos podem ficar mais altos, mais animados, e aí a gente precisa tentar reverter a situação. Eu te faço uma pergunta: quanto tempo do seu dia você passa no seu trabalho? E agora eu te faço outra pergunta: qual é a qualidade da relação que você mantém com seus colegas de emprego? Então é importante a gente levar em consideração que nem sempre a gente vai ser o melhor amigo, o confidente, que vai ser convidado para ir em todos os churrascos daquela pessoa no fim de semana, na casa dela. Mas é importante a gente estabelecer alguns patamares, como, poxa, eu vou me relacionar bem com as pessoas porque eu convivo mais tempo com eles do que com a minha própria família. Então, ao invés da gente ser mais incisivo na nossa comunicação, ainda que a gente tenha certeza que nós estejamos certo, é importante a gente ver o que a outra pessoa está fazendo. Por que será que ela agiu daquela maneira? A ideia aqui não é fazer com que a gente comece a interpretar os comportamentos, a observar e deduzir. Não. É importante a gente também ter um conhecimento sobre o que será que motivou aquela pessoa a agir daquela maneira. Se alguém respondeu alguma pergunta que você fez de forma mais ríspida, será que é porque você também não fez uma pergunta de uma maneira mais ríspida? Então, muitas vezes, no calor do momento, no piloto automático, a gente mal se dá conta desses detalhes, mas que fazem total diferença. E é justamente isso que a CNV vai fazer. Ela vai nos ajudar a perceber como a gente tem se comportado no nosso dia a dia e como a gente pode estabelecer relações melhores, mais sadias, mais francas e sinceras com as outras pessoas que a gente se relaciona. Inclusive, isso não serve apenas para o âmbito profissional. A gente pode aplicar os princípios da comunicação não violenta também nas nossas outras relações. No curso sobre a CNV, a comunicação não violenta, nós abordamos a principal ação, que é começar a aplicar a comunicação não violenta a partir da mudança de foco. O que eu quero dizer com isso? O processo basicamente vai se basear em tirar o foco das atitudes, na fala do outro e colocar nas necessidades. Marshall Rosenberg se refere a 4 componentes que se tornam base para qualquer comunicação, seja na hora de se expressar ou de ouvir. O primeiro momento aqui que eu quero compartilhar com vocês é essa frase: observar sem julgar é a mais elevada forma de inteligência humana. E é muito comum a gente olhar alguma coisa, ver alguma cena e já, ainda que seja mentalmente, a gente pensar: poxa, eu teria feito diferente, nossa, por que aquela pessoa fez aquilo? Então, um dos grandes desafios que nós temos enquanto pessoas interessadas em praticar a comunicação não violenta é justamente tirar essa forma de julgamento. Somos seres humanos, a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia, mas lembre-se, o seu objetivo é concentrar a sua energia, o seu foco, a sua atenção em
usar a comunicação não violenta e não perder tempo em começar a fazer julgamentos e tentar entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo, você teria feito de outra maneira e assim por diante, tá? Isso aqui é um exercício, vai ter dias em que a gente vai acertar mais, vai ter dias em que a gente não vai acertar tanto, mas o objetivo é fazer com que a gente lembre-se sempre de quais são esses princípios da comunicação não violenta e também comece a colocá-los em prática. Então, é importante a gente considerar quais são esses 4 componentes base da comunicação. O primeiro é a observação, ou seja, é quando a gente para de avaliar e julgar as ações do outro e a gente muda de foco. Ou seja, ao invés de eu responder para alguém que me entrega um release e fala assim, nossa, esse release está horrível, né? Olha que comunicação violenta. Eu não parei para pensar em momento algum o porquê será que ficou horrível? Será que a pessoa tinha todas as ferramentas, tinha tudo que ela precisava para fazer um bom release? Será que ela teve tempo? Né? O que está acontecendo ali no contexto daquela pessoa? Então, antes de eu parar para pensar nisso, eu já fui lá e já julguei, sem dó nem piedade. Então, ao invés de utilizar uma comunicação como essa, eu poderia dizer outra frase, como por exemplo, olha, estão faltando algumas informações sobre o evento e também tem alguns erros de português em concordância. Então, perceba que eu saí ali do senso comum, do julgamento, e fui o quê? Constatei um fato. E aí, eu passo isso para outra pessoa. O segundo pilar da comunicação não violenta são os sentimentos. Ou seja, é quando a gente começa a prestar muita atenção para não julgar e colocar a culpa no sentimento do outro. Em seguida, a gente está falando das necessidades, ou seja, para ter consciência delas, pergunte-se por que você se sente dessa maneira. Alguém já falou com você e você ficou extremamente irritado, incomodado? Então, tenta pensar nesse momento e aí você vai fazer uma outra reflexão. Por que será que você se sentiu assim? Porque era verdade? Porque não era verdade? Porque você não esperava ouvir aquilo? Então, comece a ter mais consciência. Isso daqui, talvez você consiga hoje, consiga amanhã, consiga depois. O importante é que é um exercício. A gente tem muitos recursos internos que vai nos favorecer nessa reflexão, mas a ideia aqui é fazer com que você comece a perceber esses pequenos detalhes para você ver como é que a comunicação não violenta pode te ajudar nesse processo todo. Então, utilizando os recursos da comunicação não violenta, a frase poderia ficar assim: eu preciso que o texto esteja completo e com a menor quantidade de erros possível para enviar o quanto antes aos nossos colaboradores, senão a gente vai perder o prazo e aí nós perdemos uma oportunidade. Então, perceba a evolução. Esse release está horrível. Olha, eu preciso que... eu encontrei aqui muitos erros de português, precisa corrigir para esse texto, né, para essa mensagem. Então, cada vez mais a gente vai elaborando aquela mensagem que a gente quer passar para a pessoa, sempre pensando em como a gente pode trazê-las para próximo de nós e não nos afastarmos. Sim, eu concordo com você que provavelmente a pessoa que fez esse release, pode ser que ela não trabalhe numa instituição de caridade, né? Ela trabalha numa organização e a gente sabe que o ritmo geralmente é puxado. A gente tem meta, a gente tem horário, a gente tem prazo, a gente tem uma série de coisas para cumprir. Mas a forma com que a gente lida com o outro pode ser o diferencial, pode ser o divisor de águas para fazer com que aquela pessoa faça ou não faça aquilo que a gente pediu, certo? O outro item são os pedidos, ou seja, então depois que eu observo a situação sem julgamento, que eu identifico os sentimentos, que surgiram naquele momento em que me deparei com aquela situação e as necessidades, eu chego à quarta etapa, que é o pedido. Ou seja, se a gente for utilizar a comunicação não violenta, olha como fica aquela história, a questão do release está horrível. Ele vai mudar para, olha, Fernanda, perceba que eu mencionei o nome da pessoa. Quando eu recebo o seu release com poucas informações sobre o evento e erros de português e concordância, eu me sinto frustrada, pois eu preciso que ele esteja o mais completo possível e sem erros para enviar o quanto antes aos nossos colaboradores. Você poderia revisar mais vezes e corrigi-los antes de me enviar, por favor? Então, olha que diferença. Muitas vezes a gente não tem tempo, a gente não está ligado no que o outro está nos dizendo para elaborar uma resposta ou uma fala mais completa. Mas esse é o grande desafio. Se você está interessado, se você quer utilizar a comunicação não violenta para favorecer a sua relação com as outras pessoas,
você vai ter que disponibilizar uma energia, um tempo a mais para poder desenvolver essa habilidade. E para finalizar, eu quero te dizer que cada um é responsável sim pelo que sente, mas os outros servem como gatilhos para despertar tais sentimentos. Então, muitas vezes a gente fala, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você interpreta, mas será que é isso mesmo? Será que a forma com que eu digo, com que eu falo as coisas não impacta nesse processo? Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Não tem muito segredo. Pode ser trabalhoso. Eu vou ter que mudar a forma com que eu lido com os outros. A ideia aqui não é promover uma mudança instantânea. A gente sabe que isso requer tempo, requer esforço. Mas comece a prestar mais atenção na forma com que você se relaciona com as outras pessoas. E para finalizar, lembre-se... A CNV não é uma forma de persuasão, mas sim para melhorar os nossos relacionamentos e atender às necessidades das pessoas com que a gente convive. Então, se você ficou interessado, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta, lembre-se que a gente tem um curso muito especial aqui na Alura, preparado justamente para ajudar você nesse processo todo. Conheça os cursos de inovação e gestão da Alura. Temos cursos de agilidade, liderança e empreendedorismo feitos por profissionais de startups e empresas inovadoras. Venha acelerar a sua carreira com a gente.